Repare como há 5 anos as notícias eram completamente diferentes. Porque há novas regras para arrendamento, foram apresentadas esta tarde várias medidas legislativas para estabilizar o mercado, estimular rendas de longa duração e promover rendas acessíveis. E que promessas é que o Governo fazia naquela altura? Acho que nos devemos propor coletivamente uma meta. E essa meta é podermos chegar ao dia 25 de abril de 2024, quando daqui a 6 anos comemorarmos os 50 anos do 25 de abril, podendo dizer que eliminamos todas as situações de carência habitacional e que 50 anos depois de abril garantimos a todas e a todos os portugueses o direito a uma habitação adequada. Bom, desde que o Primeiro-Ministro disse isto, os preços das casas subiram mais de 50%. E como estamos a pouco mais de um ano dos 50 anos do 25 de Abril, percebe-se que aquela meta não vai ser cumprida. Nós estamos longe de ter uma habitação adequada para todos os portugueses, tanto que há uma nova proposta de reformas para a habitação e nós vamos continuar aqui a analisá-la. Há uma semana vimos uma coisa de que toda a gente está a falar, os arrendamentos compulsivos. Esta semana vamos falar de uma coisa que quase ninguém está a falar e, estranhamente, nem o Governo, de como os preços das casas são inflacionados também por pessoas que ganham mais dinheiro e pagam menos impostos. Repare, porquê é que os preços das casas subiram tanto? Tipicamente, as respostas são estas. Há pouca construção, ou seja, pouca oferta. E sobre isto, o Governo promete, e bem, agilizar licenciamentos e usar o PRR para construir mais. Há 5 anos, quando António Costa disse aquela frase, o Governo também prometera aumentar de 2% para 5% o peso da habitação pública. Essa meta falhou. Hoje, há cerca de 130 mil habitações públicas em Portugal. E para chegar à meta de 5%, seria preciso construir mais cerca de 200 mil habitações públicas. Ora, no Programa Nacional de Habitação, que vai até 2026, o Governo propõe-se construir 35 mil. E é porque há PRR. Segunda causa, as baixas taxas de juros. Elas tiveram 2 efeitos. Quem tinha pouco dinheiro pediu empréstimos, porque o crédito era quase oferecido e então comprou casa. 2, quem tinha muito dinheiro também comprou casas. E porquê? Porque as taxas de juros eram tão baixas que não valia a pena ter dinheiro no banco. Então, onde investir? No imobiliário. Estes foram efeitos perversos da descida das taxas de juros. Mas estes efeitos já estão resolvidos, porque a senhora Christine Lagarde, entretanto, fez os juros subir. Próxima causa, o turismo. Ora, no turismo, o Governo propõe acabar com as licenças de alojamento local. E isso não muda nada. Hoje, temos 110 mil casas registadas para alojamento local. Ora, estas 110 mil casas não vão diminuir, vão ficar as mesmas. Aliás, provavelmente até vão aumentar. Como o Governo anunciou que vai proibir, é provável que haja uma corrida a mais registros antes que isso acabe. Última causa, os estrangeiros. No último ano, 1 em cada 8 imóveis vendidos em Portugal foram comprados por estrangeiros. E quem são esses estrangeiros? Enfim, não há muitos dados disponíveis, mas segundo o Confidencial Imobiliário, no ano passado, na Grande Lisboa, os compradores estrangeiros foram estes e por esta ordem: China, França, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Repare, destes 5 países, só um é da União Europeia. Também aqui o Governo anunciou uma medida que já não terá grandes consequências, o fim dos vistos gold. E porquê? Porque esse mercado já foi usado, já foi gasto. Foram 10 anos a vender nacionalidade europeia em troca da compra de casas. E é por isso que a pergunta hoje não é tanto sobre o que o Governo quer fazer, é sobre o que o Governo não quer fazer. Não quer subir os impostos a estrangeiros, a quem dá borlas fiscais. Não há uma medida para os fundos imobiliários, muitos deles são estrangeiros e têm condições preferenciais para investir no imobiliário, fazendo subir os preços. Mas não é só isso. Há muitos trabalhadores e reformados estrangeiros em Portugal com muito poder de compra e que pagam menos impostos do que os portugueses. São os chamados residentes não habituais. Simplificando, os trabalhadores pagam uma taxa de IRS de 20%. Os reformados, muitos estrangeiros, pagaram 0% de IRS. E desde 2020 passaram a pagar, mas apenas 10%. Porquê? Porquê tão pouco?
não se trata de proibir estrangeiros de comprar casa em Portugal. Não tem nada a ver com isso. É isso que, ainda assim, países como o Canadá estão a fazer. Trata-se de outra coisa. Cobrar os mesmos impostos que os portugueses pagam. Porque é que hão de pagar menos. É uma injustiça fiscal. E nós já tivemos problemas com países como a Suécia por causa disto, e neste momento estamos a ter com Espanha, onde as finanças estão contra estas borlas fiscais que Portugal está a dar aos espanhóis. Só que não é só uma questão de injustiça fiscal. Ao pagarem menos impostos, é como se tivessem um desconto na compra da casa. Sabe quanto dinheiro o Estado português dá em impostos a estes residentes não habituais? Pode chegar aos 1.400 milhões de euros. Repare no paradoxo. Estamos a atrair trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo estamos a ver todos os dias jovens portugueses altamente qualificados a sair do país à procura de bons empregos, bons salários ou porque não podem comprar casa aos preços de Portugal. Não faz sentido, pois não? Por falar em taxas de juros, já viu aqui hoje no Jornal Nacional quanto é que vai passar a pagar mais de prestação, se está agora a revê-la. A Euribor a 6 meses, por exemplo, passou de menos cerca de 0,5% há um ano para quase 3,3% agora. O que não sabemos é quanto é que ainda poderá subir mais. Pois bem, há perspectivas, há estimativas e neste momento essas perspectivas dos mercados financeiros é de que a Euribor a 6 meses suba, continua a subir, até cerca de 4% no pico que se estima que seja no verão, ou seja, mais cerca de 50 a 60 euros por mês por cada 100 mil euros de dívidas. Bom, para que os juros desçam é preciso que a inflação desça. Ela está a descer em Portugal, mas ainda está muito alta. Infelizmente, noutros países, como Espanha ou França, ela continua a subir. Cá, em Portugal, a pressão sobre os combustíveis já desceu. Hoje, os preços das gasolinas estão abaixo do que estavam antes da invasão da Ucrânia pela Rússia e, em parte, porque os impostos desceram, aliás, veremos durante quanto mais tempo. Já quanto à alimentação, os preços continuam a subir em Portugal. Neste mês de fevereiro, os produtos alimentares estão 20% mais caros do que há um ano. Em janeiro, o pão estava 20% mais caro, o café mais 11%, a carne mais 20%, o peixe mais 12%. É tudo por causa da guerra? Neste momento, o leite, queijo, ovos estão 30% mais caros do que estavam antes da guerra e os produtos hortícolas mais caros em 26%. Soubemos hoje que a economia, no ano passado, em 2022, cresceu 6,7%. É um crescimento espetacular, mas é também uma ilusão de ótica. Porquê? Porque esse crescimento foi quase todo no princípio do ano passado. No final do ano já não estávamos assim. Neste momento, a economia portuguesa está pouco mais do que estagnada. Morreu este fim de semana José Manuel Espírito Santo, o único líder da família que pediu publicamente desculpa pelo colapso do Grupo Espírito Santo, o único a dizer que queria assumir a sua parte de responsabilidades, o único sobre quem se conhece um despacho judicial em que uma juíza reconhece que ele contribuiu para a verdade e por isso mesmo, aliás, lhe reduziu drasticamente uma condenação. A família Espírito Santo tinha 5 ramos. Desde 2014, ano em que o grupo colapsou, 4 dos 5 líderes desses ramos morreram. Mário Mosqueira do Amaral, Maria do Carmo Muniz Galvão Espírito Santo, o comandante Ricciardi e agora José Manuel Espírito Santo. A todos sobrevive Ricardo Salgado, o líder dos líderes, que agora nos processos judiciais alega demência. E tudo isto realça 2 coisas. Que não se pode colocar todos no mesmo saco, porque alguns foram mais e outros menos responsáveis do que outros. Segundo, este processo não tem fim. E é muito possível que, de tão complexo ser e tendo em conta a idade dos intervenientes, os principais envolvidos nunca venham a ter uma sentença definitiva.